Padre Pio de Pietrelcina. Inspire-se em uma vida marcada por milagres extraordinários e profundo sofrimento. Hoje, mergulharemos na vida fascinante de Padre Pio, o santo que trouxe ao mundo um hospital para aliviar as dores dos mais necessitados, carregou as chagas de Cristo por 50 anos e realizou curas inexplicáveis. Prepare-se para descobrir como o simples frade capuchinho tornou-se um gigante da fé, tocando corações com seus dons sobrenaturais, como a bilocação e os estigmas. Neste vídeo, você entenderá como a vida de Padre Pio continua a inspirar milhares de pessoas até os dias de hoje. Não perca nenhum detalhe dessa história de santidade, sofrimento e redenção. No dia 23 de setembro, a Igreja celebra São Pio de Pietrelcina, que entrou para a glória em 1968. Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887, na pequena localidade de Pietrelcina, próxima à cidade de Benevento, na Itália. Ele foi um dos 7 filhos de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio. No dia seguinte ao seu nascimento, foi batizado com o nome de Francisco, que mais tarde se revelaria adequado, pois ele se tornaria um fervoroso seguidor de São Francisco de Assis. Desde a infância, Padre Pio demonstrava uma devoção extraordinária às coisas sagradas. Tinha uma profunda reverência por Nossa Senhora e por seu filho Jesus, que, segundo relatos, ele via frequentemente em visões, tamanha era sua intimidade com eles. Foi durante uma dessas manifestações divinas que, em 1910, ele recebeu pela primeira vez os estigmas, as dolorosas chagas de Cristo. Ainda muito jovem, Padre Pio estabeleceu uma amizade singular com seu anjo da guarda, a quem recorria com frequência para pedir ajuda em sua caminhada espiritual. Muitas vezes, ele aconselhava as pessoas a confiarem em seus próprios anjos da guarda, incentivando-as a estreitar essa relação. Ele acabaria por se tornar o primeiro sacerdote na história da Igreja a receber os estigmas de Cristo, um sinal de sua profunda união com o sofrimento redentor de Jesus. Aos 12 anos, Padre Pio recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma, e, aos 15, ingressou no noviciado dos Capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Após o ano de noviciado, em 1904, professou os votos simples, e, em 1907, fez a profissão dos votos solenes. Durante esse período, ele dedicou-se ao estudo das disciplinas clássicas e da filosofia. Foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, na Catedral de Benevento. Nos primeiros anos de vida como frade capuchinho, Padre Pio enfrentou sérios problemas de saúde, que o obrigavam a voltar frequentemente para casa, onde recebia os cuidados carinhosos de sua mãe, a quem chamava de Mama Pepa. Ele sofria de intensas dores no peito e nas costas, além de frequentes dores de cabeça, febre alta, e problemas pulmonares e estomacais. Curiosamente, esses sintomas desapareciam sempre que ele retornava ao convento. Após sua ordenação, sua saúde fragilizada o obrigou a permanecer em casa até 1916, quando foi enviado para o convento de São João Rotondo, onde viveu até sua morte. A fé inabalável de Padre Pio em Nossa Senhora era evidente em suas palavras. Diante dos casos mais difíceis, ele costumava dizer vezes, só Nossa Senhora pode resolver, demonstrando sua confiança na intercessão da Mãe de Jesus, a quem ele tanto amava e admirava, buscando sempre imitar suas virtudes. Compreendendo que sua missão era acolher os sofrimentos do povo, Padre Pio recebeu de Cristo a confirmação de sua vocação através dos estigmas, os sinais visíveis da paixão. Ele entendeu que Deus o havia escolhido para aliviar as dores de seu povo. Dedicou-se incansavelmente ao sacramento da confissão, utilizando-o como meio de libertar as almas atormentadas pelas tentações do demônio, que ele chamava de Barba Azul, tendo sido ele mesmo testado e torturado espiritualmente inúmeras vezes, conhecia bem as artimanhas do inimigo em seu esforço de desviar os filhos de Deus da fé. Além de aliviar o sofrimento espiritual, Padre Pio sentiu-se inspirado por Deus a construir um hospital, a Casa Alívio do Sofrimento, que se tornaria referência em toda a Europa. Mesmo quando foi alvo de calúnias infundadas, Padre Pio nunca perdeu sua fidelidade à Igreja, a quem ele devotava grande respeito e amor. Ele sabia distinguir claramente que essas acusações não vinham da Igreja, mas de alguns indivíduos dentro dela. Em resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial, e a pedido do Papa, Padre Pio fundou os grupos de oração, células de fé e amor que se espalharam pelo mundo, levando esperança e paz a um mundo marcado pelo sofrimento.
No aniversário de 50 anos dos grupos de oração, uma missa foi celebrada em ação de graças. Aquela celebração marcaria o início de seu calvário final, quando, já enfraquecido, ele se preparava para entregar sua alma a Deus. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, em seu quarto no convento, com o terço nas mãos e repetindo os nomes de Jesus e Maria, Padre Pio descansou em paz, cumprindo sua missão na terra e retornando ao Pai, em quem sempre confiou. Atualmente, inúmeros fiéis ao redor do mundo se consideram seus filhos espirituais e participam dos grupos de oração que ele fundou. Padre Pio, em uma de suas declarações mais conhecidas, prometeu: "Eu ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar." Padre Pio era conhecido por ser rigoroso no confessionário, a ponto de, em alguns casos, negar a absolvição. Ele conseguia perceber quando a pessoa não estava verdadeiramente arrependida. Certa vez, um jovem ficou profundamente abatido por não ter recebido a absolvição. Padre Pio, então, explicou-lhe que estava agindo assim para ajudá-lo a alcançar o céu, pois ele ainda não havia se arrependido de fato. As pessoas que eram advertidas por Padre Pio sentiam, muitas vezes, uma forte compulsão interior para mudar de vida, e voltavam ao confessionário com o coração transformado, desejando viver uma vida de maior autenticidade e fé. Casa do Alívio do Sofrimento. No campo da caridade social, esforçou-se por aliviar os sofrimentos e misérias de tantas famílias, principalmente com a fundação da Casa Sollievo della Sofferenza, que foi inaugurada no dia 5 de maio de 1956, em San Giovanni Rotondo. Era a realização de um sonho por ele cultivado, desde há muito tempo, depois de ter visto a triste situação de tantos doentes que, naqueles anos dolorosos da guerra e de pós-guerra, não tinham assistência adequada. No dia da inauguração, ao fim de um longo caminho de obstáculos de diversos gêneros, o santo de Pietrelcina, visivelmente comovido e feliz, dizia ao grande número de pessoas que estavam presentes: "Senhores e irmãos em Cristo, a Casa Alívio do Sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores que, de diversas partes do mundo, colaboraram. Esta é uma criatura que a divina providência, com a ajuda de vocês, criou." As crônicas nos dizem que Padre Pio já tinha pensado em criar um hospital em 1940, chamando-o, na época de seu projeto, de Casa Alívio do Sofrimento, mas a declaração de guerra de 10 de junho de 1940 impediu tudo. A construção começou imediatamente após o fim da suspensão forçada causada pela guerra, tendo os trabalhos sido iniciados em 1947. A princípio, foi inaugurada com 250 leitos. Hoje o hospital administra 900 leitos, 206 leitos para idosos, 2.900 funcionários, 60.000 internações anuais, 9.500 cirurgias por ano e mais de 1,3 milhão de atendimentos ambulatoriais anuais, tornando-o um dos mais conceituados da Europa. Contemporaneidade. Entre os sinais milagrosos que lhe são atribuídos encontram-se as estigmas, que duraram 50 anos 20 de setembro de 1918 a 23 de setembro de 1968, e o dom da bilocação. Entre os muitos milagres, está a cura do pequeno Mateu Pio Colella de San Giovanni Rotondo, sobre o qual se assentou todo o processo canônico que fizeram do frade São Pio. Entre os tantos relatos de bilocação, há o contado por Dom Luigi Orione, também proclamado recentemente santo. Santo Orione contou que em 1925, sendo um dos tantos devotos de Santa Teresa de Lisieux, encontrava-se na Praça de São Pedro para as celebrações em honra da mística francesa quando apareceu inesperadamente em sua frente Padre Pio. Todavia, segundo o relato de muitas pessoas, Pio nunca saiu do convento onde viveu de 1918 até sua morte. Estigmas. O jovem Padre Pio de Pietrelcina com os estigmas. Padre Pio recebeu seu primeiro estigma aos 23 anos durante um período de convalescença em casa. Desejando não chamar atenção para si próprio, ele suplicou a Deus para lhe tirar os sinais das chagas de Cristo. Deus respondeu à sua oração. Os sinais externos do estigma sumiram. Em setembro de 1918, contudo, depois de ser transferido para um convento de frades capuchinhos muito pobre e distante, o convento de Santa Maria das Graças em San Giovanni Rotondo, o Padre Pio recebeu os sinais físicos dos estigmas novamente. O Padre Pio, já com idade avançada, com os estigmas muito visíveis.
Por 50 anos, ele carregou aquelas dolorosas chagas que causavam não somente agonia física, mas também sofrimento psicológico e espiritual. Padre Pio, um humilde frei que desejava permanecer oculto e que uma vez referiu-se a si próprio como insosso macarrão sem sal, de repente tornou-se o centro das atenções. Bilocação. Maria era uma das filhas espirituais de Padre Pio e certa vez contou: uma vez, durante a noite, eu estava rezando com meu irmão quando de repente ele se sentiu adormecido. Ele se levantou imediatamente por ter recebido um tapa. Percebeu que a mão que o bateu estava coberta com uma luva. Ele pensou que era a mão de Padre Pio e no dia seguinte perguntou a ele se havia dado-lhe um tapa. Padre Pio respondeu: "Veste é o jeito certo de se rezar?" Com um tapa, Padre Pio levantou chamando sua atenção para a oração. Um oficial do exército italiano foi para a sacristia e assistindo Padre Pio disse: "Sim, aqui está ele. Eu não estou errado." Ele se aproximou de Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele chorando disse: "Padre, obrigado por me salvar de morte." Aquele homem contou para aquelas pessoas que estavam lá: "Eu era capitão da infantaria e um dia, no campo de batalha, em uma hora terrível não longe de mim, eu vi um frade que disse: Senhor, fique longe desse lugar." Eu fui para ele e assim que eu me movi um estouro de granada no mesmo lugar onde eu estava poucos segundos antes. Aquela granada abriu uma cratera. Eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá. Padre Alberto, que conheceu Padre Pio em 1917, contou: "Eu vi Padre Pio que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento eu ouvi que ele estava concedendo a absolvição a alguém. Depois de um tempo ele se sacudiu como se ele estivesse saindo de um sono. Ele me viu e me falou: "Você estava aqui", e eu não o notei. Alguns dias depois um telegrama foi recebido de Torino, Itália. Naquele telegrama alguém agradeceu o superior do convento porque ele tinha enviado Padre Pio a Torino para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual Padre Pio estava o abençoando em San Giovanni Rotondo. Obviamente o superior do convento não tinha enviado Padre Pio a Torino. Em 1946 uma família americana foi da Filadélfia para São Giovanni Rotondo para agradecer Padre Pio. Na realidade o filho deles era piloto de um avião bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial e Padre Pio no céu do Oceano Pacífico o tinha salvado. O avião estava voando para o aeroporto onde ia pousar depois de descarregar suas bombas. Mas o avião foi danificado por um avião de caça japonês. O avião, disse o filho, se explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com o paraquedas. Eu só tive sucesso saindo do avião e eu não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o paraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isto. Então eu teria me esmagado no chão se eu não tivesse recebido a ajuda de um frade que me apareceu no ar. Ele tinha uma barba branca, ele me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto. Você imagina, que tipo de surpresa eu tive, isto retirou minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa de minha presença todo mundo teve que acreditar. Eu reconheci o frade que salvou minha vida quando, depois de alguns dias, me deram licença e eu fui para casa. Eu vi o monge nas fotografias de minha mãe. Ela me falou que tinha pedido para Padre Pio que cuidasse de mim. Uma mulher tinha ido para a casa de sua filha. Ela teve câncer em um dos braços e concordou com sua filha em enfrentar uma cirurgia. O médico tinha lhe pedido para ser paciente e esperar alguns dias antes de estabelecer a data para a cirurgia. O genro enviou um telegrama para Padre Pio onde lhe pedia que rezasse para a sogra dele. Em pouco tempo o telegrama chegou a Padre Pio. A mulher que estava no quarto só viu um monge entrar pela porta. Ele disse: "Eu sou o Padre Pio de Pietrelcina." Ele lhe perguntou o que o médico tinha lhe contado e a encorajou que confiasse em Nossa Senhora. Então ele fez o sinal da cruz no braço dela e despediu-se saindo do quarto. Naquele ponto a mulher chamou o mordomo, a filha e o genro. Ela perguntou: "Por que você disse para Padre Pio entrar no quarto sem me informar?" Mas eles responderam que não tinham visto Padre Pio. Além disso, eles não tinham aberto a porta a qualquer pessoa. No dia seguinte, quando o médico fez sua análise médica para a preparação da cirurgia, ele não achou nenhum câncer.
O bispo que ordenou Padre Pio em 10 de agosto de 1910 na Catedral de Benevento, Itália, teve a visita de Padre Pio antes de sua morte para receber o apoio espiritual dele. Até mesmo o abençoado Dom Orione falou sobre a bilocação de Padre Pio. Ele disse: eu estava na igreja de São Pedro em Roma, para assistir à celebração da beatificação de Santa Teresa. Também estava Padre Pio, apesar dele estar ao mesmo tempo no convento dele, eu o vi, ele estava sorrindo e estava vindo para mim pela multidão, mas quando eu estava perto, ele desapareceu. Em 1951, Padre Pio celebrou a Santa Missa em um convento de freiras na Tchecoslováquia. Depois que a missa terminou, as freiras foram para a sacristia e ofereceram a Padre Pio um café, a fim de agradecer-lhe pela visita inesperada, mas elas não o acharam lá. Assim as freiras perceberam que Padre Pio tinha estado lá em bilocação. Em 1956, Padre Pio ajudou o cardeal da Hungria que estava na prisão em Budapeste durante a Santa Missa. Alguém teve notícias daquele fato e pediu a Padre Pio diretamente: Padre Pio, você serviu na missa ao cardeal de Hungria, assim você falou com ele. Você esteve na prisão com ele e você o viu. Padre Pio respondeu: claro que eu estive falando com ele, eu também o vi. Mãe Esperança, que fundou a Ordem das Criadas do Amor Misericordioso, disse ter visto Padre Pio durante um ano, diariamente em Roma. Padre Pio nunca tinha ido a Roma. Foi uma única vez para levar sua irmã, que decidirá entrar no convento, em 1917. Um general italiano do exército, cujo nome era Cadorna, depois da derrota de Feltro de Caporetto, estava em tal condição de depressão que decidiu suicidar-se. Uma noite ele foi para o seu quarto e ordenou à empregada que não permitisse que ninguém entrasse. Ele pegou sua arma de uma gaveta e apontou-a para sua cabeça, mas de repente ouviu uma voz: Vó general, por que você quer fazer tal coisa estúpida? A voz e a presença do monge deixaram o general mudo. Ele desejou saber como era possível que um monge tivesse entrado no quarto dele. Ele pediu explicações à empregada, mas ela respondeu que não tinha visto ninguém entrando em seu quarto. Alguns anos depois, ele soube de uma notícia, em um jornal, de um monge que fazia milagres na área de Gargano. Ele foi secretamente lá, mas se surpreendeu quando Padre Pio lhe falou: Voi general, você correu um grande risco naquela noite, não o faça novamente. Reconhecimento ao longo da história. Os santos papas reconheceram a santidade e importância do Padre Pio ao longo da história. Papa Bento XV disse: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Papa Paulo VI: veja que fama ele alcançou. Que clientela mundial reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo. Porque era um sábio. Porque dispunha de meios. Não, mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite, era, difícil de dizer, representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. 20 de fevereiro de 1971. Papa João Paulo II homilia na canonização do Padre Pio de Petreucina, o domingo, 16 de junho de 2002. Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, estando sempre disponível para todos através do acolhimento, da direção espiritual, e sobretudo da administração do sacramento da penitência. O ministério do confessionário, que constitui uma das numerosas características que distinguem o seu apostolado, atraía numerosas multidões de fiéis ao convento de San Giovanni Rotondo. Mesmo quando aquele singular confessor tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Oxalá o seu exemplo anime os sacerdotes a realizar com alegria e assiduidade este ministério, muito importante também hoje, como desejei recordar na carta aos sacerdotes por ocasião da passada Quinta-feira Santa. 16 de junho de 2002, durante o Ângelus, em que Maria pouse a sua mão materna sobre a tua cabeça, este voto, dirigido a uma filha espiritual, o dirija hoje o Padre Pio a cada um de vós. À proteção materna da Virgem e de São Pio de Petreucina confiamos o caminho de santidade de toda a Igreja, no início do novo milênio. No livro Padre Pio,
Milagres e política na Itália do século XX, o historiador Sérgio Lusato faz a acusação de que Padre Pio teria encomendado secretamente um grande número de garrafas de ácido carbólico, que ele pode ter usado para criar as feridas semelhantes às de Cristo em suas mãos. O argumento contra estas acusações reside no facto de feridas provocadas por ácido não sangrarem, pois a substância corrosiva cauteriza-as, impedindo a hemorragia, enquanto que os estigmas de Padre Pio sangravam constantemente principalmente quando este celebrava a missa. Alguns dos médicos que examinaram as chagas do Padre Pio, tais como o Dr. Luigi Romanelli e o Dr. Giorgio Festa, ficaram maravilhados com a quantidade de sangue que delas brotava e que seria suficiente para matar um homem normal de anemia aguda. Confronte com o livro Sesca, Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, editora Miriam. Assim, acredita-se que, se realmente Padre Pio comprava os ácidos, apenas o fazia para limpar e conter o sangramento em seus estigmas. Tentativas de desmoralizá-lo. Doutores, especialistas, e até mesmo um bispo o acusaram de fraude. Eles diziam que ele utilizava ácido para criar as chagas. E afirmavam que o odor da santidade que emanava de seus estigmas era gerado por perfume. Como resultado, entre os anos de 1922 a 1933, o Vaticano publicou 5 decretos alertando o público sobre o Padre Pio. A Santa Sé o restringiu de ouvir confissões e de celebrar a missa em público. O diretor espiritual de Padre Pio, Padre Augustino de San Marco, disse que o santo às vezes chorava durante este tempo. Ele não podia entender por que as autoridades da igreja estavam punindo-o. Ainda assim, o humilde padre permaneceu obediente à cruz. Não protestou nenhuma vez. Ao invés disso, ele ofereceu seu sofrimento em favor dos outros. E rezava. Exumação e exposição pública. O corpo do Padre Pio de Pietrelcina exposto para veneração pública desde 2008 no santuário em San Giovanni Rotondo. Detalhe do corpo do Padre Pio. O corpo do Padre Pio de Pietrelcina foi exumado a 20 de abril de 2008 e colocado em exposição pública na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, como parte das comemorações em memória do 40º aniversário do seu falecimento. O corpo exumado do Padre Pio. Cartas e declarações de Padre Pio. Auto-oferecimento em nome dos pecadores. Não há dúvidas que o Padre Pio entendeu a cruz. Ele entendeu que seus sacrifícios pessoais, oferecidos em união com os de Cristo crucificado, poderiam ajudar a aliviar os sofrimentos dos outros. Cedo em sua vida, ele escreveu ao seu diretor espiritual Padre Benedetto de San Marco: por algum tempo, eu sinto a necessidade de oferecer a mim mesmo ao Senhor como vítima pelos pobres pecadores e pelas almas do purgatório. Este desejo cresce continuamente em meu coração, tanto que agora se torna o que eu poderia chamar uma forte paixão. Padre Pio perguntava especificamente a Deus se ele podia sofrer pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Deus respondeu a Padre Pio, permitindo-lhe suportar dores físicas e espirituais durante sua vida religiosa. Santo Padre Pio e Nossa Senhora. O amor e devoção do Padre Pio pela bem-aventurada Virgem Maria não são lendários. De fato, passou grande parte do seu ministério exaltando as suas virtudes e exortando todos os católicos para que recorressem com confiança à sua piedosa intercessão. Um escritor bem conhecido sugeriu que por detrás de todos os maravilhosos dons do Padre Pio, da sua extraordinária orientação das almas, do seu dom de bilocação e dos seus contatos com os anjos, estava Nossa Senhora, que o estimava como uma mãe estima um filho, ao ponto de, numa altura em que ele, uma noite, foi agredido no seu quarto pelos demônios, ela veio colocar uma almofada sob a sua cabeça para diminuir-lhe o sofrimento. O Padre Pio escreveu muitas vezes sobre o seu amor pela Mãe de Deus, lembrando-nos: descansa o teu ouvido no seu coração materno e escuta as suas sugestões, e assim sentirás nascer em ti os melhores desejos de perfeição. Ele considerava Nossa Senhora como a grande força de harmonia e orientação implícita no Santo Sacramento da Penitência, e disse que para compreender o sacramento e fazê-lo dar mais frutos deves entregar-te às inspirações e à direção da Santíssima Virgem. Como verdadeiro filho de Nossa Senhora, o Padre Pio era dedicado ao rosário. Muitas fotografias mostram-no com a sua mão direita no bolso, onde guardava sempre o terço. Na verdade, incitava todos os católicos a amar a Senhora e a rezar o rosário, porque o rosário é a arma contra os males do mundo.
Quando lhe perguntavam qual era o papel de Nossa Senhora no plano divino da salvação, o Padre Pio respondia, dizendo que todas as graças dadas por Deus passam pela sua bem-aventurada mãe. Foi com este fundamento que celebrava a missa da Imaculada Conceição quase todos os dias, na última década da sua vida terrena. Foi citado como tendo dito de Nossa Senhora que ela acompanha-me ao altar e fica ao meu lado enquanto celebro a Santa Missa. Padre Pio e Garabandal. Entre os defensores das aparições e mensagens de Garabandal contaram-se nomes importantes no seio da Igreja Católica como os de Madre Teresa de Calcutá e Padre Pio de Pietrelcina. Madre Teresa foi madrinha de batismo de um dos filhos de Conchita Gonzalez, a principal das videntes. No caso do santo estigmatizado italiano, é publicamente conhecida uma carta de encorajamento e apelo às meninas videntes de Garabandal datada de 3 de março de 1962 escrita pelo seu próprio punho. Queridas meninas, às 9 horas desta manhã mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto, vó abençoadas meninas de São Sebastião de Garabandal, eu prometo-vos que estarei convosco até ao fim dos tempos, e vós estareis comigo no fim do mundo. E, depois, unidas a mim, na glória do paraíso, envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me disse para vos mandar. Este terço foi ditado pelo Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade dos piores castigos com que o bom Deus ameaça. Só vos dou um conselho, de rezai e fazei rezar, porque o mundo está no princípio da perdição. Não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a Branca Senhora, e acreditarão quando já for demasiado tarde. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, que concedestes a São Pio de Pietrelcina a graça de participar de modo admirável na cruz de Cristo, concedei-nos, por sua intercessão, conformar-nos à morte de Jesus para alcançarmos também a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.